Olá, queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e convido os atentos para mais um episódio do Podcast, um programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Hoje nós estaremos dando início ao episódio 57 do programa e continuaremos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. Meu nome é Maria Eduarda e temos como convidado da semana o nosso irmão Saulo. Seja bem-vindo, Saulo. Amém, minha irmã. Muito obrigado. Um grande prazer. Que a graça do nosso Deus esteja sobre todos os irmãos que estão nos ouvindo. Amém. O texto base da semana se encontra em Marcos 10, 23, 31, período das riquezas. E diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. A palavra está com você, Saulo. Amém. Bom, meus irmãos, como eu já manifestei, a minha alegria de estar com vocês novamente, que nós possamos meditar aqui brevemente nas Sagradas Escrituras, que Deus possa nos capacitar a viver da forma que Ele nos ordena. E hoje, nós, como a nossa irmã Maria Eduarda acabou de ler, nós vamos meditar nesse fragmento de Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 31. E vamos falar um pouco sobre as riquezas e os perigos que elas podem oferecer à vida de um cristão. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar com os irmãos é justamente o ponto fundamental do qual nós vamos partir essa reflexão de hoje, que é justamente a verdade suprema de que tudo que existe é de Deus e é sustentado por Ele. Logo, tudo o que nós temos, tudo o que somos, as riquezas das nações e toda a realidade aos nossos olhos pertencem ao Senhor, pois Ele é o Criador de todas as coisas e, portanto, Ele possui tudo aquilo que Ele criou e Ele tem o direito de fazer com elas o que Ele bem entender. Então, a partir disso, nós entendemos que Deus ele pode dar mais riquezas a uns e menos a outros, pode abençoar com bens a uma pessoa ou uma nação e a outras com menos. Até mesmo aqueles que levianamente dizem ter conquistado suas riquezas através da força do seu próprio braço, só conquistaram, na verdade, porque o próprio Deus concedeu capacitação e habilidades e operou com divina providência para que ele as alcançasse. Então, sendo assim, tudo isso ainda transcorre conforme o soberano querer do nosso Deus e cumpre os propósitos eternos que ele mesmo decretou. Esse é o ponto fundamental do qual nós vamos meditar nesse momento. Então, nos versículos iniciais, no qual já foi lido, do nosso texto básico, os versículos 23 a 25, Jesus, ele traz ensinamentos que nos confrontam diante o nosso senso de idolatria e de vaidade. E a primeira coisa que nós precisamos compreender é que as riquezas em si, elas não são pecaminosas. No entanto, o homem natural, pecador que nós somos, carrega em si a corrupção por causa do pecado e usa as riquezas de forma errada. Eles costumam usar para alimentar sua vaidade, o seu orgulho e o seu senso de autossuficiência, de independência e de justiça própria. Como nós observamos lá em Provérbios, capítulo 18, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte,
E segundo imagina uma alta muralha. Novamente, lendo essa parte final. Segundo imagina uma alta muralha, ou seja, segundo ele mesmo fantasia em sua mente, em seu coração. Ou seja, o rico muitas vezes coloca sua confiança na sua própria riqueza e se esquece de colocar a sua confiança no Deus que lhe abençoou com essas riquezas. Então, eu lanço a primeira pergunta: qual deve ser a esperança e a ambição da nossa vida enquanto cristãos? O diálogo de Jesus com o jovem rico, que nós observamos versículos atrás do nosso texto básico, já nos responde tal questionamento. Mais especificamente lá no versículo 21, quando ele disse: Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Paulo, ao escrever a primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 6, dos versos 6 ao 10, ele nos ensina algo também muito importante, onde ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, nós observamos e percebemos ao nosso redor que o amor ao dinheiro e a soberba e os anseios pecaminosos levam o homem a viver angustiado em meio às dores e em meio aos sofrimentos neste mundo caído. E o leva também a se desviar da fé. Mas Paulo, ele também fala de um contentamento que não vem de nós. É um contentamento que evidencia e transborda a suficiência em Jesus em toda e qualquer situação na qual o cristão esteja. Então, retornando à pergunta que eu fiz anteriormente, qual que deve ser a esperança e a ambição da nossa vida enquanto cristãos? O que é que nós devemos fazer com tudo isso? É que a nossa esperança, ela deve estar alicerçada no senhorio de Cristo, e a nossa ambição, que precisa ser santa, deve ser a de ganhar e desfrutar do tesouro celestial que nós recebemos mediante o sacrifício do nosso Redentor. E retornando ao nosso texto básico de Marcos, já nos versos 26 e 27, ao ouvirem os ensinos de Jesus, os discípulos eles lançaram a seguinte indagação: Mestre, então quem pode ser salvo? E na primeira parte da resposta, Jesus fala o que muitos não gostam de ouvir e que simplesmente ignoram, que é justamente sobre a nossa total incapacidade de nos salvarmos e do nosso completo demérito em receber a salvação mediada por Cristo. Um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, à luz da palavra, ele afirmou sabiamente que nós não contribuímos em nada com a nossa salvação, a não ser com o nosso próprio pecado que tornou ela necessária. Então, no Evangelho de João também, no capítulo 6, versículo 44, Jesus, ele afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, a graça ela é necessária para que a fé seja produzida, porque enquanto pecadores, nós somos espiritualmente incapazes de nos chegarmos a Cristo por conta própria. Lá no verso 27 de Marcos, o texto que lemos, Jesus ainda prossegue: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, apesar de ter afirmado que a condição do homem ela é terrível e, portanto, o torna incapaz de conquistar a salvação, o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia e vontade soberana, escolhe a quem ele quer salvar, pois ele é o único que detém o poder para tal obra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, a doutrina da salvação não é motivo de desespero para os verdadeiros cristãos. Muito pelo contrário, é um motivo de indescritível alegria por causa do que Deus realizou em nós por meio do seu Filho amado. De fato, nós entendemos que o amor, o apego às riquezas e o desejo desenfreado de enriquecer
é algo muito perigoso e a origem de muitos pecados que cometemos e revelam também a ganância do nosso coração. Quando o homem resolve agir impulsionado por esse desejo ganancioso de amor às riquezas e bens materiais, tudo isso passa a ser a razão e a motivação da sua existência, e como consequência, as pessoas começam a fazer tudo em prol disso. Começam a morrer, começam a matar por causa do dinheiro e das riquezas, se separam, traem umas às outras, se corrompem, se vendem, se pervertem e se destroem por causa do amor ganancioso que colocaram nas riquezas e no dinheiro. Por isso que Jesus afirma que é muito difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Mas será que isso quer dizer que é pecado ser rico ou possuir riquezas e que essas pessoas não têm lugar no reino de Deus? É claro que não, até porque não é sobre isso que Jesus está se referindo. Então, qual que deve ser o nosso posicionamento e o nosso dever em relação às riquezas? Como que nós devemos enxergá-la e usá-la? Então, retornando à primeira epístola de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 6, como eu já fiz referência, só que agora a partir do verso 17, ele diz algo muito claro acerca desses questionamentos que eu acabei de colocar. Ele diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, primeiro, que nós precisamos entender é que a nossa postura quanto ao dinheiro não deve ser a base de sentimentos idólatras, ou seja, nós não podemos fazer das riquezas e do dinheiro como se fossem deuses em nossas vidas. Nós não devemos colocar neles a nossa esperança. E segundo, é um dever que sejamos prontificados nas boas obras para com aqueles que necessitam. Precisamos ser generosos e prontos a repartir aquilo que nós temos recebido de Deus, não esperando algo em troca, é claro, não esperando também méritos para a vida eterna, mas sim que possamos ser impulsionados por um amor sincero ao nosso Deus e ao nosso próximo. Retornando ao Evangelho de Lucas, agora no capítulo 12, versículo 15, também nos traz uma lição riquíssima que o próprio Jesus nos falou. Ele disse o seguinte: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus nos ensina aqui a termos cuidado e a não corrermos inutilmente atrás dos bens da era presente, pois a felicidade e a vida do homem consistem na alegria que somente Cristo pode conceder. E quanto à oração, qual deve ser o posicionamento do cristão ao orar a Deus por riquezas? A Bíblia também nos dá a resposta para isso. Vejamos lá em Provérbios, no capítulo 30, versículos 8 e 9. Já na segunda parte do versículo 18, ele diz: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, precisamos entender que o que Deus nos dá é suficiente para nós. E nós precisamos orar para que tenhamos um coração grato e para que saibamos viver na suficiência de Cristo. Não há problema nas riquezas em si. Não há problema em enriquecer através da dignidade dos estudos e do fruto do nosso trabalho. Afinal, essa é uma recompensa pelo nosso empenho e pela dedicação. Torna-se pecado quando o alcance dessas riquezas se apresenta como o alvo, se apresentam como a finalidade e a obsessão do nosso coração. E, a partir disso, a adoração e a glorificação a Deus deixa de ser a centralidade e também deixa de ser a prioridade das nossas vidas. O cristão, à luz da palavra, ele entende que a riqueza é uma bênção, porque é o próprio Deus quem fortalece e capacita todo o nosso ser para que possamos tê-las. Riquezas e glórias vêm de Deus, isso é fato. Entretanto,
nós precisamos discernir uma da outra. Afinal, a riqueza que se constitui como bênção é aquela que foi adquirida com a bênção do eterno Deus e por meio da dignidade e honestidade do nosso trabalho, diferente daquela que foi alcançada por meio da corrupção e maldade humana, que só traz vergonha e destruição. O cristão, ele também entende que a riqueza não deve ser acumulada com avareza, e sim distribuída com amor e generosidade, visando tão somente a glória daquele que nos abençoou, o próprio Deus. Voltando a Marcos, no versículo 28, Pedro afirma a Jesus o seguinte: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Nessa parte final da nossa reflexão, Cristo nos ensina que desde o tempo presente, a sua igreja já desfruta das riquezas do seu reino e das bênçãos da providência divina, o que inclui a comunhão da igreja. É bem verdade também que esta vida ela vem acompanhada de perseguições, como nós acabamos de ler no versículo 30. E assim será até a volta de Cristo, onde desfrutaremos da completude da salvação e da vida eterna. Quanto a esses sofrimentos e perseguições referidos por Jesus, nós ainda podemos destacar o texto de Hebreus 11 e versículos 25 a 26, que diz o seguinte: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, que contemplava o galardão. O opróbrio de Cristo quer dizer que todo o sofrimento do povo de Deus está vinculado ao sofrimento de Cristo. Então, a igreja verdadeira, ela se regozija no seu Salvador, porque sabe que ser contada entre o povo sofredor de Deus é a maior riqueza que ela pode desfrutar. Que nós possamos ser contados entre o povo sofredor de Cristo, a fim de que gozemos da riqueza do sacrifício de Jesus, da qual nós somos coparticipantes com ele. Assim como Lutero também, ao escrever o hino Castelo Forte, nós possamos reconhecer a frase final do hino, que diz que se nós temos de perder família, bens, prazer, e se tudo se acabar e a morte enfim chegar, nós possamos reconhecer que nós estaremos reinando com o nosso Redentor. Que nós possamos também, a cada dia, entender quem Cristo é e o que Ele fez por nós, para que isso seja a verdadeira motivação e suficiência da nossa vida. E para concluir, que esse texto no qual nós meditamos hoje possa nos orientar e que o Espírito Santo possa nos capacitar a buscar continuamente a mais perfeita riqueza que nós poderíamos obter. E assim como Charles Spurgeon, um grande homem de Deus, afirmou o seguinte: a verdade de Deus é o único tesouro que procuramos, e a Escritura é o único campo onde podemos cavar para encontrá-lo. Nós não necessitamos nada mais do que aquilo que Deus achou próprio revelar. Então, que nós possamos reconhecer essa verdade todos os dias e que Deus continue derramando bênçãos na vida de todos os irmãos que estão aqui nos ouvindo. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que não somos, ó Deus, merecedores da tua graça, nem da tua misericórdia, mas ainda assim o Senhor, na pessoa de Cristo Jesus, nos concedeu, ó Pai, o perdão pelos nossos pecados e nos concedeu, ó Pai, o livre acesso a Ti. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez meditar na Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito nos capacite a cada dia a vivê-la de modo digno e aceitável. O Senhor esteja nos conduzindo para que vivamos, ó Deus, neste mundo como luzeiros, como sal, ó Pai, nessa terra, e que o Senhor nos capacite, ó Deus, a entender a verdadeira riqueza da nossa vida, que não está, ó Pai, nesse tempo presente,
está, ó Pai, na Tua palavra, está em Cristo Jesus, que é o nosso Redentor. Que o Senhor possa continuar a nos usar, nos capacitar para o louvor da Tua glória. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Muito obrigada, Saulo, por essa palavra. E muito obrigada também pela disponibilidade. Que Deus continue te abençoando e te usando para a glória dele. Também queria agradecer a cada ouvinte que mais uma semana está aqui conosco para aprender mais a palavra de Deus fazendo parte desse projeto. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Se é a primeira vez que você está assistindo um podcast, seja muito bem-vindo. E queremos convidá-lo a assistir os episódios anteriores, que estão na playlist do nosso canal. Como eu falei anteriormente, nós estamos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. E já estamos no capítulo 10. Então todos os capítulos anteriores ao 10 já se encontram na nossa playlist do nosso canal. Se você quiser conhecer mais da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Itabuna, nesse canal você também tem acesso, além de um podcast, os nossos cultos ao vivo, que são transmitidos nos domingos às 9 da manhã e às 6 da noite e nas terças-feiras às 7h30. Então, se você quiser conhecer mais da palavra de Deus, só entrar no nosso canal, nesses horários que nossos cultos são transmitidos ao vivo. Queria também lembrar vocês do próximo episódio 58, que vem ao ar na semana que vem, e relembrá-los que cada episódio vem ao ar à quarta-feira, às 7 da noite. Então, toda quarta-feira, às 7 da noite, nós temos um episódio novo. Bem, é isso, pessoal. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. É sempre a mesma atenção de Deus me dar bem mais do que mereço ter. E ao mesmo tempo menos do que quero. Preciso calibrar os meus